Esta segunda-feira foi publicado pelo Ministério da Saúde no Diário Oficial da União uma lista contendo os nomes dos médicos cubanos que irão ser reincorporados ao projeto Mais Médicos para o Brasil. Ao todo, 168 profissionais da área da saúde irão atender em cidades de Minas Gerais, Maranhão, Goiás, Espírito Santo, Distrito Federal, Ceará, Bahia, Amazonas, Alagoas e Acre. Gonzalo Vecina, médico sanitarista, ex-presidente da Anvisa e ex-secretário municipal de saúde, diz que os profissionais da saúde são escassos e mal distribuídos no país. A questão da falta de médicos no Brasil é uma questão importante e grave, né? A comunidade europeia, em média, tem um médico para cada 300 habitantes. Nós, no Brasil, estamos com um médico para cada 600 habitantes. Além disso, eles estão muito concentrados nas grandes cidades e não aceitam, por razões óbvias, né, ir trabalhar nas periferias ou então nos grotões do Brasil. Às vezes mesmo pagando um salário muito superior à média do mercado. Segundo Vecina, retomar o projeto Mais Médicos é uma tentativa de dar atenção não só aos pacientes contaminados pela Covid-19, mas também aos outros problemas de saúde da população. E neste momento da epidemia, é importante existir médicos na atenção primária à saúde, que consiga resolver os problemas de saúde da população, fora o Covid e os problemas do Covid, né? Então, nós temos uma falta muito grande de médicos. Então, essa convocação aí é uma convocação que está preenchendo uma lacuna importante no nosso sistema de saúde. Para Aristóteles Cardona Júnior, médico da Rede de Médicos e Médicas Populares e professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a reincorporação dos médicos cubanos não muda a situação precária na saúde pública, em que faltam médicos e equipamentos. E, apesar de cada médico ser importante nesse momento, é um número que está longe de dar conta, né? Não é essa chegada que vai dar conta das necessidades que a gente tem. A gente tem uma falta de profissionais, isso precisa ficar muito claro. Tem muitos estados onde grande parte dos leitos de UTI, primeiro que a gente não tem leitos de UTI suficientes para o que se imagina de uma demanda aumentada por conta da Covid, e é isso que a gente já está vendo em alguns momentos, né? Em alguns locais, com mais doentes graves do que leitos disponíveis. É quando chega o que a gente chama de colapso. Mas, para além disso, a gente tem uma péssima distribuição de leitos de UTI, muitas vezes concentrados nas capitais ou nas regiões metropolitanas também. Nelson Gouveia, professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, destaca que a dispensa dos médicos cubanos não poderia ter ocorrido e que, para ajudar no combate ao coronavírus, deveria haver investimento em profissionais especialistas. Bem, primeiro eu acho que dispensar os médicos cubanos nunca deveria ter sido feito. Isso foi uma questão ideológica e, na verdade, a gente tem uma carência de profissionais, né, médicos especificamente no Brasil, né? Esses profissionais foram desligados do programa e a gente passou a ter uma parcela importante da população, diversas comunidades mais isoladas sem atenção médica. Simplesmente foi isso que aconteceu. Populações desassistidas. Agora, com a crise do coronavírus, claro, estão se buscando mais profissionais de saúde. Vai ajudar? Sim, sempre ajuda. É importante ter profissionais, principalmente profissionais na ponta, né, que vão atender a população. Mas não creio que isso possa resolver o problema, porque nossa questão maior em relação ao coronavírus é a atenção especializada, né? Você precisa de médicos que saibam atuar em UTI, que estejam aparelhadas, né, que tenham equipamentos. Então, são diversas questões aí que podem contribuir para o agravamento ou não dessa crise. Em relação à distribuição dos médicos cubanos em 10 estados brasileiros, Aristóteles analisa que não houve estudos para saber quais são realmente as áreas mais necessitadas. Veja, dentro do que a gente acompanha e do que a gente viu, não houve um critério técnico nessa distribuição, né? Grande parte dessa distribuição foi uma distribuição política, não foi pensada a partir da necessidade, até porque não há um planejamento, não aparece um planejamento por parte do Ministério da Saúde. Nada aponta para isso agora, diferente como a gente viu em épocas passadas. Então isso, sem dúvida nenhuma, é um fator limitante. Se a gente não teve planejamento,
óbvio, até porque antes das mudanças de equipe, de tudo, de muita gente que nem sabia do que estava tratando, a gente teve uma influência, a gente viu uma influência muito maior das definições políticas com relação a isso. Né? Cadê? Se isso tivesse sido baseado no estudo, isso estaria liberado, a gente estaria vendo, inclusive que a necessidade não é somente por estado, né? Mas há as particularidades. Em cada estado, a gente vai ter os locais de maior concentração, os locais de menor concentração. Inclusive, nas capitais, a gente vai ter locais onde é mais difícil fazer a provisão de médicos, por conta de serem áreas violentas, outras mais. Enfim, há uma série de elementos que precisariam serem levantados e evidenciados, e nada disso foi mostrado pelo que a gente tem acompanhado. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.